da chuva. Isso. Boa noite para vocês, tanto os que estão assistindo aqui, como os que vão assistir depois. Sintam-se muito bem-vindos, bem-vindas, e eu honro a presença de vocês e sempre lembro, todo treinamento meu, eu lembro a vocês que, embora existam muitos seguidores, né? Se eu for somar do YouTube, do Instagram, do Facebook, e no Instagram mesmo eu tenho dois perfis grandes, então são muitos mesmo, né? No YouTube são mais de 15 mil, no Instagram não tem 15 mais ou menos, 17, e no outro tem 25 parece. Mas por que que eu estou falando isso? 1.000 seguidores. É porque de tantos e quantos seguidores, quem que está tendo esse privilégio de ter esse fortalecimento emocional? Vocês que estão assistindo aqui e os que vão assistir depois, que conta nos dedos. Ou seja, esse privilégio é para poucos. Mas eu até peço a vocês, tudo isso que vocês aprenderem aqui, vocês divulguem, ajudem, transbordem, porque essa informação é muito importante e é importante ser passadas para outras pessoas, né? Então, prestem bastante atenção no que for falado aqui, anotem, né? Lá no grupo eu coloquei para pegar caneta e papel. Então vamos começar, né? Porque ninguém merece ser presa fácil de predadores emocionais. Então, para isso, tem que estar bem preparada emocionalmente, preparado. E é importante saber que existe uma engrenagem cerebral. E eu sempre costumo falar dessa engrenagem, porque ela é o início de tudo. Tudo, a base de tudo do emocional depende dessa engrenagem cerebral que contém 4 itens básicos, que é o pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento, e o comportamento, por sua vez, tendo várias ações consecutivas, gera o hábito. Então, o hábito nada mais é do que várias ações consecutivas geradas por comportamentos diários. Aí surge o hábito. E também, né, logicamente, o vício, que o vício é um outro nome para o hábito, só que fala vício por conta que é prejudicial à pessoa, por isso que é dado esse nome. Mas o processo, gente, é o mesmo. E antes de tudo isso, também tem o gatilho, né? Porque para você pensar algo, tem que ter dado algum gatilho, né? Por exemplo, alguém solta uma bombinha, é um gatilho. Aí você pensa, ai, o que será isso? Porque você não sabe o que é. Aí o seu pensamento vem logo em seguida, gerando um sentimento de coração bate forte, de perigo, né? Então, ai, eu estou com medo. Gera um comportamento de paralisação, geralmente, quem tem medo, ou luta, fuga ou paralisação. Ou você foge, né, para se proteger, ou você luta no sentido de vai ver o que está acontecendo, ou então você paralisa de medo, né? Então, esse é o comportamento. Aí você logo vê que é uma bombinha, então você já pensa, ah, é uma bombinha. Gera o sentimento de alívio, né? Ah, era só uma bombinha. Comportamento, você relaxa e vai continuar fazendo suas coisas. E o hábito seria, por exemplo, se você mora numa região que soltam muitas bombinhas, então você já tem o hábito de se relaxar e já saber que é bombinha. Então, essa foi uma, esse foi um exemplo aleatório, né? Só para você entender, mas é a base de tudo. Por quê?
Porque os pensamentos negativos, os comportamentos de vítimas de manipulação, tudo tem essa base, né, de emagrecimento. Por exemplo, a pessoa ela quer emagrecer. Aí o que que ela faz? Ela vai lá, vamos lá no profissional, né? Nutricionista, vamos lá na academia, no personal trainer, e tá. Só que o que está acontecendo? Ela está trabalhando, quando ela faz isso, nesse aqui, ó, e aqui, né? Que seria no comportamento e no hábito. Por quê? Porque aí ela vai lá, a nutricionista passa receita, e aí ela vai se privar de alimentos, ou seja, ela já está aqui agindo aqui no comportamento. Aí ela vai na academia, está agindo aqui no comportamento, e ela está fazendo daquilo um hábito, né? Academia é um hábito, faz da caminhada um hábito, então ela está trabalhando aqui, ó, tá bom? Aqui. Ou então, às vezes, ela vai até lá e faz uma bariátrica, por exemplo, então ela está trabalhando aqui. Só que sabe o que acontece momentos depois, dias depois disso aqui, se ela trabalhar só aqui? Não é difícil falar, né, gente? Por exemplo, no terceiro dia dela comendo só alface, ela já pisa põe o pé na jaca e já começa a comer de tudo que ela vê no caminho. Academia, ela vai, se ela não trabalhar aqui a engrenagem completa, ela vai, às vezes ela até paga e nem vai. Se ela caminha uns dias e para. Se ela fez uma bariátrica, gente, não tiver um acompanhamento, ela é levada à morte. Por quê? Porque a mente dela vai estar como uma pessoa obesa. E a pessoa obesa, ela enxerga, ela quer a comida, porque ela tem fome emocional, não é física. Então, aquele emocional continua e ela vai lá, se ela não pode comer uma comida, por orientação médica, ela vai lá e derrama na boca potes e potes de leite condensado, porque como ela não pode sólido, ela vai no líquido e ela vai morrer. Ou então essa compulsão, tá bom, então não tem mais compulsão de comida. E ela não é incomum você encontrar pessoas pós-bariátricos com vício em jogos, com vício em bebidas, né, alcoólicos. Então, é, só muda de endereço aquele vício, né, por coisas também compulsivas, né? Bom, por que tudo isso acontece? Porque trabalhou só aqui. Qual é o segredo, então? Logicamente, tem que pegar na raiz, que seria emagrecer de dentro para fora, trabalhar a mente, emagrecer a mente. E o resto vem como consequência, porque se trabalhar a mente, logicamente ela vai ter um sentimento mais leve, de leveza, ela vai se comportar como uma pessoa leve, magra e vai ter novos hábitos. Consequentemente, ela vai emagrecer de um modo saudável, de dentro para fora. E muda. Vocês perceberam que é o mesmo processo? Eu cheguei falando de um exemplo aleatório da bombinha, falei do emagrecimento, é o mesmo processo. E que dizer da manipulação? A pessoa ela está lá, ela já é uma vítima de narcisista, de manipuladores. Quer dizer, eu já estou falando aqui da consequência, porque ela já tem o hábito de ser essa vítima. E o que que essa vítima, por que que ela é uma vítima? Porque ela já se habituou ceder demais a pessoas manipuladoras. Então ela está ali como um fantoche, como um capacho. Por quê? Porque ela já tem esse hábito que foi gerado de comportamentos, pequenas ações que levaram a esse hábito. E o que seriam essas pequenas ações? Seriam
ações de quem é dependente emocional. Ela comporta correspondendo a toda pressão de pessoas manipuladoras, ela se comporta porque isso foi gerado por algum sentimento de dependência emocional. Qual seria esse sentimento de dependência emocional? É carência, ela necessita de amor do outro. Então, esse sentimento seria aquele sentimento de perda que ela não quer ter, por isso ela corresponde àquilo que o manipulador fala, porque se ela não corresponder, ela perde o amor da pessoa, perde aquilo que a pessoa prometeu para ela, né? Mas qual o pensamento que uma pessoa assim tem? Porque tudo surge do pensamento. Esse sentimento ele foi gerado de um pensamento. E qual o pensamento que uma pessoa, uma dependente emocional tem, uma vítima de narcisistas e manipuladores? Seria o pensamento assim: ah, se eu não fizer isso, eu vou perder o amor do meu amigo, da minha amiga. Se eu não fizer isso, eu vou perder o amor do meu pai ou da minha mãe. Se eu não fizer isso, eu vou perder a aprovação do meu patrão, da minha patroa. Então, esses manipuladores nadam de braçada. Por quê? Porque eles já conseguiram mexer na engrenagem emocional daquela pessoa. E aquela pessoa, ela era uma vítima em potencial porque ela corresponde a tudo isso do manipulador. E entra no jogo e aquilo torna um hábito, gente. Então ela não consegue sair do ciclo. Por quê? Porque é um hábito, né? E todo mundo sabe que um hábito ou vício é difícil de sair do ciclo. Talvez a pessoa diz assim: ah, ainda bem que eu não fumo, eu não bebo, né? Por quê? Porque ela sabe que para sair daquele vício é muito difícil. Ou ela mesma não entrar por algum princípio bíblico e tal, mas ela olha outra pessoa e ela olha e ela fala, puxa vida, ela se compadece daquela pessoa, porque ela sabe que aquela pessoa ela é muito difícil sair daquele vício ou mesmo de uma compulsão alimentar. Só que às vezes, inconscientemente, ela está dentro de um ciclo similar e às vezes ela não percebe. Talvez ela é uma vítima de manipuladores. E ela talvez não saiba disso, mas talvez ela sofra de esgotamento, de estafa. Por quê? Porque ela doa de si de uma tal forma que ela não consegue mais. Agora, ela não tem mais energia, nem para cuidar de si mesma, né? Então, qual é a importância de fazer uma autoanálise, né? Se perguntar, será que eu não estou tendo essa carência emocional, agindo pela emoção e sendo uma salvadora de pessoas? Às vezes nem são pessoas narcisistas. Às vezes tem traços de manipular de pessoas narcisistas, né? Tem traços narcisistas e se submete, né? E fica nesse papel de salvadora. O que seria um papel de salvadora? Vocês sabem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para enquanto vocês pensam. O que é uma salvadora ou salvador? Só tomar uma aguinha aqui. Vocês pegaram a aguinha de vocês? Se não pegou, você que está assistindo aí também, vai lá, pega a aguinha. Vocês que estão assistindo depois. Por quê? Porque quando a gente está mais relaxado, toma água, a mente ela capta melhor as informações. Bora lá, vamos continuar. Então, a pessoa salvadora,
é aquela que ela acorda já pensando, eu quero ajudar alguém. Então ela não sabe assim se a pessoa está precisando de ajuda, mas ela quer salvar alguém. Em outro canto, também acorda alguém que quer, que é um dependente emocional. E, por incrível que pareça, o narcisista ele é um dependente emocional. Também, né? Por quê? Porque ele depende de uma outra pessoa para que ele possa manipular. Ele não vive sem manipular, então ele precisa de alguém. Por isso que ele é dependente emocional. E aí, aquela pessoa que é salvadora também é uma dependente emocional, porque ela depende de alguém para ajudar. Se ela não ajudar naquele dia, mesmo que a pessoa não está precisando, e mesmo que a pessoa nem pediu, ela quer ajudar. Talvez ela não perceba que ela vai invadir a privacidade de outros, né? Mas ela quer atender uma necessidade dela, ela quer ajudar. Por quê? Ah, mais felicidade em dar, que bom, né? Só que tudo no equilíbrio, porque comer mel demais não é bom. Mel em excesso faz mal. Então, ajudar, qual é o limite de ajudar? Transbordar, que coisa mais deliciosa, né? Até o ponto que você não invada o limite do outro, porque aí já não é mais ajudar, aí já é invasão de privacidade. Então, como saber o limite disso? É justamente fazendo a autoanálise. É igual a comida, né? Só é prejudicial quando ela é acima do limite permitido, né? De você comer. Aí você já vai se tornar obesa. Aí já é compulsão. E se você ficar sem comer nada também, já também não está no equilíbrio. Eu fiz essa ilustração para vocês entenderem o dar, né? Então, o dar, ele é maravilhoso, mas o que que nós estamos considerando aqui é o em excesso, é a invasão de privacidade do outro, ou também o extremo oposto, é você dar de si de uma tal maneira que você fica sendo sugada, aí também já não é mais saudável. Então, é isso que nós estamos. Eu gosto de explicar isso, gente, porque uma crença limitante é justo essa, né? A pessoa, eu vou dar de mim porque há mais felicidade em dar. Mas espera aí. É, onde que está o equilíbrio, né? Então, a pessoa que esgota é onde ela procura ajuda de fortalecimento emocional, porque ela está indo além daquilo do limite, do equilíbrio, né? Aí, o que que acontece? Quando uma pessoa salvadora e uma vítima em potencial, né? Que é aquela pessoa que é dependente emocional. Quando o salvador e essa vítima se encontram, aí dá negócio. Dá negócio. Aí a pessoa salvadora faz terapia. Ah, eu não, então eu não devo invadir a privacidade. Aí ela aprende, né? Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Só tem um detalhe: a pessoa que é narcisista, manipuladora, ela não se trata, tá? Por quê? Porque ela não acha que tem um problema. Então ela sempre vai sugar. Então ela sempre vai ter uma vítima para poder sugar. Mas aqui eu estou dizendo quem trata é aquela pessoa que aceita tratamento, aquela pessoa que reconhece que tem um problema e quer mudar. Aí ela vai lá, faz terapia, né? E entende que, na verdade, se ela ajudar em excesso aqui, que recado que ela está passando para outra pessoa? Ela está passando assim: olha, eu te acho tão incapaz, eu te acho, assim, tão pequeno para aquilo que você pode fazer, que eu tenho que fazer por você. Então, eu tenho que fazer por você, porque eu acho que você não consegue fazer isso sozinho. Então, eu faço por você. Aí ela entende isso. Aí ela já começa a colocar limites, né? Então,
felicidade em dar, lógico, mas quando ela vê o limite, que ela consegue agora enxergar, né? Porque ela entende o emocional, aí ela começa a colocar limites na pessoa. É aquela frase que todo mundo conhece, né? Dar o peixe ou dar a vara para pescar. Então ela começa, aliás, a nem dar a vara para pescar, a ensinar a pessoa a adquirir essa vara, que seria até o mais avançado, né? Aí o que que acontece? Aí essa pessoa que aprendeu, que já não está mais, né? Sendo a salvadora, aí agora ela não é salvadora, ela é egoísta, aos olhos desse. Ô egoísta, agora não quer me ajudar, né? Ô, você tem que me ajudar. Sabia que você tem que me ajudar? Agora você está muito egoísta. Meu Deus do céu, que pessoa egoísta. Mas não é que é egoísta, é que agora ela põe limites. E as primeiras pessoas a se doerem por causa disso são justamente aquelas pessoas que querem sugar, talvez até inconscientemente. Só que essa aqui, o que, que é bom ela fazer? Por isso que eu falo, transbordem quando vocês aprendem. Porque aí agora, essa aqui, ela tem que ser forte o suficiente para entender que ela não é egoísta. Ela apenas fortaleceu e agora ela está gerenciando suas emoções. E ela tem que ter essa madureza emocional a ponto de entender isso e não desistir. Porque isso vai acontecer. Ela vai ser taxada de egoísta. Simplesmente porque agora ela enxerga, ela limpou o óculos e agora ela está enxergando a realidade, né? O equilíbrio, a felicidade em dar, mas de um modo equilibrado. Tá bom, a gente falou muito da salvadora, né? Vamos falar um pouquinho da vítima em potencial? Mudou o papel agora. Então, essa aqui, ela aprendeu que ela tem que receber. E a gente tem que ter essa madureza também de saber que a gente depende das outras pessoas também, né? Porque seria até mesmo um orgulho a gente não aceitar as coisas e tal. Só que, como o equilíbrio a gente sabe que é até um certo ponto, até a página 2, porque da 3 em diante ela já não é mais aquela pessoa equilibrada, ela já é aquela pessoa que ela só recebe, ela já se acha. É como se ela dissesse para a pessoa salvadora assim: olha, eu me sinto tão incapaz, que eu preciso sempre da sua ajuda. Então, eu sempre vou perguntar para você o que eu faço, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer. Por quê? Porque eu sou tão dependente emocional de outras pessoas, eu preciso tanto de você que eu preciso que você faça para mim. Vocês entenderam? Aí, o que que acontece? Essa pessoa aqui agora, né? Faz terapia. Tá bom. Ah, e aí o que que ela passa a entender? Meu Deus do céu, eu entendi que eu tenho que ter autorresponsabilidade. Eu entendi que o responsável pelas minhas ações, pela minha engrenagem cerebral, sou eu mesma. Então, aquilo que eu penso gera sentimento, gera comportamento, então eu vou pensar de uma maneira que eu seja forte emocionalmente. Aí eu aprendo que eu mesmo tenho que satisfazer os meus valores, as minhas necessidades, e posso até transbordar para ajudar outras pessoas também. Oh, então eu consigo gerenciar minhas emoções. Então, em vez de vítima agora, né? Ela é uma sobrevivente e ela aprende que ela tem os limites também, pode colocar limites em outros. Aí ela é uma pessoa madura agora, né? Gerenciadora de emoções. Só que aos olhos dessa aqui, não foi muito bem isso que ela viu, não. Ela viu assim, oh, orgulhosa, não aceita nada, né? A gente vai tentar ajudar, não quer. Que pessoa orgulhosa. Por quê? Porque
As primeiras pessoas que vão se ressentirem daquilo que você está gerenciando são as pessoas que mais não estavam em você, que mais te deixavam incapaz. E essa pessoa que gerenciou as suas emoções, ela tem que ser tão forte emocionalmente para entender isso. Para quando ela escutar essa expressão que é orgulhosa, porque está conseguindo resolver seus problemas agora, então ela não vai ceder. Por quê? Porque ela já sabe quem ela é. Por isso a importância de saber quem você é. Porque se te chamarem de arrogante, ou te chamarem de arrogante ou egoísta, né? Ou te chamarem de orgulhosa, você já sabe quem você é. Você já sabe como agir. Você já sabe gerenciar suas emoções. Por quê? Porque agora o painel das suas emoções já não estão do lado de fora para qualquer pessoa ir lá manipular e regular suas emoções, te fazer ficar triste ou te fazer ficar alegre. Não, porque esses botões do painel estão dentro de você. E quem está ali apertando os botões, gerenciando, é você mesmo. Então, você mesmo vai saber atender às suas necessidades emocionais. E como você pode fazer isso? Por ter informações como estas, né, que foram algumas informações, e em outros treinamentos você vai ter mais informações, atendimentos individuais também vai ter essas informações, e em conjunto você vai continuar fortalecendo seu emocional. E também eu não deixo sair na minha live, de forma alguma, na minha aula, sem um exercício prático, sem um plano de ação. Porque tudo isso aqui girou em torno da engrenagem cerebral: pensamento, sentimento, comportamento. Vocês têm alguma dúvida, gente? Caso tiver alguma dúvida, mesmo que você estiver assistindo depois, aí você pode lá no grupo, né? Colocar lá no grupo. E no grupo porque eu tenho dois grupos, tá? Tem um grupo que é aberto lá da comunidade, e tem o grupo lá do público, né? Que lá é fechado, não tem como vocês comentarem, mas então vocês podem mandar perguntas para mim, quem estiver assistindo. Manda pergunta no privado, quem estiver no grupo que não pode comentar lá no WhatsApp, né? Então, vocês comentam particular comigo, tá? E quem tiver na comunidade pode colocar lá no grupo. Enfim, essa engrenagem, então, talvez vocês tenham percebido, onde que então eu tenho que trabalhar? No início de tudo, né? Quem anotou aí viu que tem um início, que é o pensamento. Então, quanto mais você trabalhar no pensamento, mais você vai conseguir gerenciar sentimentos saudáveis, gerando comportamentos saudáveis. Por quê? Porque nos dois exemplos que eu dei, qual foi o início de tudo, onde a pessoa ela adquiriu madureza? No pensamento. Por quê? Porque aqui teve uma educação emocional, que é a psicoeducação, e tudo entra onde, gente? Entra no pensamento. Tanto que eu vou até fazer uma pergunta estratégica aqui agora. Depois de você ter essas informações tão valiosas, porque entrou aqui no pensamento, e isso gera sentimento. Então, analisa aí, medita, reflete nos seus pensamentos, faz uma reflexão. Que sentimento você está sentindo agora? É medo? É satisfação por estar aprendendo isso? É uma sensação de coragem, porque agora você já entendeu, você está disposta a fazer os exercícios mentais que forem dados? Então, você percebeu aí em você que gerou um sentimento? Então, é uma engrenagem. Essa informação gerou sentimento em você. Talvez um sentimento de empoderamento emocional. Puxa, agora eu estou me sentindo assim mais confiante, porque agora eu entendi
E qual o comportamento que vai ser gerado, gente? É um comportamento que vai te proteger. Por quê? Porque tudo que acontecer daqui para frente, você vai observar e vai agir de acordo com aquilo que você aprendeu. Vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, você que se doa demais, né? E fala assim para todo mundo, não consegue falar não. Então, seria a pessoa que ela é uma salvadora, que quer salvar todo mundo, mas também vira uma vítima, né? Um papel duplo, por quê? Porque ela fica vítima daquelas situações. Então, suponhamos que você acorda no dia e alguém te pede um favor, né? Te fala, oh, faz isso aqui para mim. Oh, claro, né? Claro, ela é a salvadora, ela resolve problemas de todo mundo, porque quando acontece algum problema, conversa com fulana, conversa porque ela vai te ajudar. Aí acontece outro problema na família. Olha, eu vou perguntar para fulana, porque ela que está acostumada a fazer isso. Acostumada. Vocês viram a palavra-chave? Hábito. Por quê? Porque ela sempre fez isso, são microações. Então, ela é conhecida aquela resolvedora de problemas. Então, ela fala assim para aquela, fala assim para outra e fala assim para outra também. Aí, no final do dia, ela está esgotada, ela não teve tempo para si, porque ela entrou sim numa agenda, porque ela não fez uma agenda própria, ou fez e não olhou, e ela então está fazendo parte sim de uma agenda sim, de outra pessoa, né? Pode ter certeza que não é no seu interesse, mas é interesse de outras pessoas. Vamos dar uma chance, então, para essa pessoa ela não ser, não ter esse papel eternamente? Vamos quebrar esse ciclo. Qual seria o comportamento que essa pessoa faria agora que ela entendeu, ela sabe? Então, ela tem que ter um plano de ação, porque ela sabe, ela quer pensar de uma forma que ela seja mais protegida, para se sentir mais leve e ter esse comportamento. Então, o que ela poderia, como ela poderia quebrar esse ciclo? Então, ela acorda de manhã, vem a primeira pessoa, né? Pode fazer isso assim para mim? Primeiro ponto, respira. Como você quebra o ciclo? Você respira. Não responde ainda, tá? Segundo, depois que você respira, você pode dizer, é uma sugestão, tá? Posso responder depois? Posso perguntar para o meu marido, ou, no meu caso, para o meu filho, né? Porque eu tenho uma família, então eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar ali. Por quê? Porque todo mundo tem seus planejamentos em conjunto ali, né? Em família, ou seu próprio planejamento mesmo. Então, eu posso olhar, eu, por exemplo, né? O que que eu falo? Olha, eu posso olhar na minha agenda? Depois eu te respondo. Eu falo isso. Posso olhar na minha agenda? Ou eu falo, posso conversar com meu filho? Aí eu te dou a resposta. Você não está ofendendo a pessoa, você não está desfazendo da pessoa, você está apenas dando o recado assim. Aqui tem gerência, gerência emocional, física, espiritual, seja o que for. Aqui tem gerência. Amorosamente, gente, é isso, é sobre isso. Então, essa é apenas uma sugestão. O que vai acontecer no final do dia? Você vai dar as respostas para cada um, você vai ter feito um planejamento, vai ajudar a si mesma, vai ajudar outros, vai transbordar outros na hora certa, a pessoa certa na hora certa e a quantidade certa. Aí, final do dia, leveza. Aí as pessoas dizem, eu estou numa correria. Você vai dizer, eu estou andando. É produtividade, gente. Porque todo mundo vai estar trabalhando. Os outros vão estar trabalhando. Você vai estar trabalhando. Só que você vai estar trabalhando de uma maneira inteligente, de uma maneira leve, plena e saudável. E no final disso, no final do dia, todo mundo ganha.
dessa pessoa que tem gerenciamento de emoções. E ela ainda transborda leveza, transborda clareza. Não é isso que a gente quer? Então, esse exercício que eu vou fazer aqui no final é para somar para isso. Porque, gente, esse exercício, ele é da PNL e ele é no sentido assim, qual é o objetivo desse exercício? É para você, é para te ajudar nessa leveza que você vai ter. Por que que eu expliquei toda essa psicoeducação antes? Porque não adianta nada, nada eu dar um exercício para vocês se vocês não já deram os primeiros passos antes. Então, ou seja, isso aqui já é avançado, tá? Já é no sentido assim, você já faz esse exercício antes que eu já dei. Qual que é o exercício? É você respirar e responder algo que dê clareza para você responder depois. Que dê clareza para sua leveza, para você gerar leveza. Lembra da engrenagem? Se você aqui, você pensou, né? Ah, vou responder, se eu posso, eu vou respirar e vou falar que eu vou responder depois. Tudo isso está no seu pensamento. Isso gera o quê? Ai, só de eu falar isso para vocês, gente, já me gerou leveza aqui. Leveza, porque o que você pensa é o que você sente aquilo que você pensa, tá? Tá, então qual é o comportamento? Tudo aquilo que eu expliquei, né? Você chegar para a pessoa, falar isso. Esse é o seu comportamento. Se for feito várias vezes, vai se tornar um hábito que já tornou para mim. Eu tenho essa vida de leveza, porque eu criei essa realidade para mim. Eu não corro, eu ando, porque eu já faço os exercícios mentais, que eu vou dar um aqui, tá? E espero que eu possa dar vários e vários para vocês, né? Tanto em outros treinamentos, que espero que você esteja, ou individual também, né? Atendimento individual. Então, esse exercício é para ajudar essa engrenagem, porque quando você faz novos hábitos, começa a praticar esses novos hábitos, aí lembra que eu falei lá que às vezes alguém vai te chamar de arrogante, alguém vai te chamar de orgulhosa, ou já te chamam. Então, esse exercício é para você ressignificar quando isso acontecer. Qualquer situação negativa, tá? Qualquer. Pensa em alguma situação negativa, né? Pensou? Então, você pensa em uma situação negativa. Vou até dar esse tempinho para você. Gente, só que não pensa assim numa coisa muito forte, por exemplo, um trauma muito grande. Não, sabe por quê? Porque primeiro você vai aprender a fazer ainda esse exercício. Então, pega uma coisa mais leve. Ah, pega uma ofensa de alguém. Ah, alguém me ofendeu, estou magoada, né? Então, isso aí é uma coisa mais leve, né? Não é um trauma, por exemplo, de um abuso, né? Abuso que eu falo é abuso mesmo, né? Sexual, abuso físico aí, porque aí já é uma coisa mais pesada, que você também pode fazer com essa ferramenta, mas assim, depois que você treinar. Então, a gente sempre aconselha a treinar tudo que a gente vai aprender de novo, treina com uma coisa mais leve. Aí depois você já tomando o hábito, né, gente? Que o objetivo é que isso seja um hábito, que eu tenho isso como um hábito, e aí, qualquer situação, aí você pode também colocar nesse processo desse exercício mental. Então, pega aí alguma coisa que você está magoada, está chateada, e alguma coisa que até te atrapalha na produtividade, tá? Que fica ali como um freio de mão. Porque, por exemplo, pensa num alvo que você tem, um alvo, eu quero ter, eu tenho esse alvo, eu quero ser produtiva, né? Ou profissionalmente, ou espiritualmente, eu quero tal. Só que tem alguma coisa que te breca, que, por exemplo, vem um pensamento negativo. Então, esse pensamento, eu quero que você pense nele agora, né? Alguma coisa que você está chateada, que
te magoou. Então, pensa aí. Aí até eu vou chamar uma voluntária, né? Aí vamos chamar aqui, né? Se eu conversei antes já aqui, se a Letícia quiser fazer esse exercício, tá tudo bem, exercício, você fazer esse exercício com a gente, cooperar, Tá. tudo bem? Uhum. Então, deixa eu só tomar uma água aqui, se prepara. Gente, enquanto eu tomo água, você que está assistindo depois, esse exercício precisa de foco e concentração, então eu sugiro fortemente, que você esteja num lugar tranquilo, que entre no exercício, porque às vezes você fala, ai, não deu certo para mim. Peraí, mas você se concentrou, você está num lugar que você pode prestar atenção, não tem distração do lado, então pensa nisso. Se você está assistindo, então pausa aí, vai para esse lugar, porque agora é na prática mesmo, tá? É para te ajudar. Então, deixa eu tomar aqui enquanto você faz isso. Bora lá então. Aí eu vou fazer aqui com a Letícia e você que estiver me escutando, você vai fazer também, tá? Convido você, né, a fazer aqui comigo. E isso é para você aprender, para depois você fazer também, tá? É assim, você vai fazer depois sozinho, você vai aprender. Então vamos lá. E eu quero explicar também, agora eu vou aqui pôr minha atenção na Letícia, mas você adapta para você, tá? Que estiver assistindo aí. Então, eu vou explicar aqui, né, falar diretamente com a Letícia agora, algumas coisas que eu vou fazer e falar dentro desse exercício. É o seguinte, eu vou pedir, né, convidar você a fechar os olhos, por quê? Gente, quem não quiser fechar os olhos, não precisa. Mas por que que é bom fechar os olhos? Porque quando você fecha os olhos, você desliga da onde você está vendo, né? E quer dizer, sua atenção, ela já vai para aquilo, para aquele cenário que eu vou aqui conduzir. E então você vai prestar mais atenção naquilo, né, que você for pensando, meditando e pensando. Por isso que é bom fechar os olhos. E aí lá no meio, né, quando eu estiver montando o cenário, tudo, lá no meio do cenário, eu vou pedir para você fazer um sinal, né? Desculpa. Para que serve esse sinal? Esse sinal chama âncora. Na área emocional, ela chama âncora. Na PNL. PNL é programação neurolinguística, tem esse nome. Programação, por quê? Porque essa programação é tipo um treino. Ou seja, eu vou treinar programação neuro, né, a minha mente e tal. Linguística, na língua emocional, ou seja, linguística na situação emocional. E então, dentro da PNL chama âncora. E essa âncora nada mais é algum sinal que você faz que você lá fora depois, acabou o exercício, na situação do dia a dia, aconteceu algum gatilho e você imediatamente fizer algum sinal, é tipo um atalho para você resgatar aquele sentimento que você treinou aqui. É simples, gente. Por exemplo, você pega uma foto, por exemplo, você não resgata aquele sentimento da foto? Ah, foi um passeio e tal. Aí você olha, puxa, aí você resgata aquele sentimento de alegria, de aventura. Então, aquela foto é uma âncora, entende? Só que nós aqui, a âncora vai ser um sinal, porque lá fora, eu preciso de quê? Aí você vai ver o sentimento que você quer sentir, né? Aí lá fora você precisa desse sentimento, que seria, nós estávamos falando, por exemplo, de alguém que te magoou, alguma coisa, eu quero sentir compaixão, amor por essa pessoa, porque
Eu não quero sentir ódio, eu quero sentir, pode ser até pena, né, dessa pessoa, porque devido à situação dela, né? Ou então um sentimento até mesmo de proteção dessa perante essa pessoa, porque às vezes é uma pessoa manipuladora, né? Então aí esse sentimento que você colocar no sinal é o sentimento que você vai resgatar depois. Por isso que você entenda que na hora que eu falar para você fazer o sinal dentro da visualização, aí você realmente faça o sinal físico mesmo. Um exemplo Tá, meu, né? Porque é bom eu dar um exemplo. Por exemplo, faço assim. Mas, por exemplo, às vezes uma pessoa vai fazer uma prova e ela vai usar a mão direita para fazer a prova lá, usando a caneta. Então, como é que ela vai fazer o sinal? Aí, tipo, ela pode apertar o dedo assim, né? Apertar assim, apertar assim. Faz um gesto diferente que você não faria, porque se for um gesto comum, você não vai perceber que é âncora. Mas, tá. por exemplo, eu costumo fazer assim, mas parado, né? Porque assim já é o sinal de abuso, né? Mas aí eu pego, eu fecho e fico assim, ó. Aí eu resgato o que eu fiz. É só um exemplo, tá? Então, bora lá. Vamos começar? Então, convido você, Letícia, a fechar os olhos, né? Se possível. Primeiro ponto, respira. Todos os exercícios mentais envolvem a respiração. Como é essa respiração? Você puxa o ar pelo nariz, bem rápido, né? Você puxa forte, segura o máximo que você conseguir segurar e solta bem devagar. Então, essa é a melhor respiração que tem de relaxamento. E quando você puxar o ar, não é o peito que enche de ar, é a barriga, tá? Por isso que chama respiração diafragmática. Tem gente que até para se certificar coloca a mão na barriga para ver se ela tá enchendo. Aí essa é a respiração certa. Aí solta bem devagar. Você vai perceber que vai te dar até uma vontade de abrir a boca. E é normal, se você sentir vontade de abrir a boca, é porque realmente você está fazendo a respiração certa. Porque essa respiração, ela é um comando que você está enviando para o corpo que está tudo bem, que está tudo relaxado, que está tudo tranquilo. Então você vai sentir o corpo ficar bem assim, relaxado, gostoso. E esse é o objetivo da respiração. E essa respiração ela é contínua, tá? Ela tem que virar até um hábito, porque essa é a respiração de quem não está correndo, é quem está andando, está tranquilo, calmo. Então, essa respiração te prepara para o exercício. Então, ao passo que você vai continuando a respiração, eu já vou entrar no exercício agora. Eu vou falar um cenário e você vai acompanhando. Então, primeiro eu vou te pedir para você pensar em alguma situação ruim que te causa tristeza, te causa agonia, te deixa para baixo, te deixa deprimida. Imagina essa cena agora. Não precisa me falar, tá? Não precisa, você que está me ouvindo também, não precisa. Pensa aí, é particular, é seu, mas você está pensando nessa cena desagradável. Letícia, essa cena que você continua sempre com o olho fechado, tá? Mas eu quero saber se essa cena que você pensou, meditou, você já pensou nela? Já. Tá. Essa cena, ela tá em forma de foto ou ela tá em forma como se fosse um vídeo, você vendo acontecer? E de vídeo. Tá. Então continua vendo, tal. E provavelmente vai estar colorido, né? E uma pergunta: essa cena que você está vendo em forma de vídeo,
você está vendo acontecer ou você está você mesmo participando da cena, olhando ao redor e vendo as coisas? Ou você está de fora, olhando acontecer, se vendo lá na cena? Como que tá? Isso. Eu tô de fora, mas eu tô me vendo. Tá, então isso chama desassociação. Você dissociou da cena, você está de fora. E você estando de fora dessa cena, agora você está enxergando a cena, como se fosse um vídeo. E uma pergunta: essa cena está bem perto de você em tamanho real, ou está um pouco afastado ou muito afastado? Um pouco afastado. Então seria um pouco afastado. E essa cena que você está vendo um pouco afastada, ela está colorida, assim, ou ela está desfocada? Colorida. Não, Tá bom. colorida. Uhum, tá bom. Então vamos fazer o seguinte: esse vídeo que você está vendo acontecer, como se fosse um vídeo, esse acontecimento aí, paralisa a cena onde dói, né? Paralisa a cena aí, como se fosse uma foto. Conseguiu paralisar? Uhum. Então você está vendo essa foto, é desagradável, porque é uma coisa que está trazendo dor, né? Que te dói. E aí agora você já transformou em foto. Agora eu quero que você coloque nessa foto uma moldura. Aí pode ser a moldura que você quiser nessa foto. Pode ser grossa, fina, da cor que você quiser. Conseguiu colocar numa foto? Consegui. Tá, então observa essa foto e ela tá colorida, logicamente, né? Que você falou, tá colorida e ela tá te causando dor. É uma cena desagradável que tem te ferido, tem te deixado triste, deprimida, constrangida. E essa cena ela tem te trazido muita tristeza. Então agora acompanhe comigo o que vai acontecer com essa cena. O que vai acontecer com essa cena é que essa cena, nessa moldura, coloca ela de lado, assim. Coloca de um lado. Que lado que você colocou? Do seu lado esquerdo, direito? Do meu lado direito. Tá. Então, ó, observe que você colocou a moldura do lado direito ali. Ela tá ali, colorida e tal. Agora, eu quero que você imagina uma cena de uma situação em que você se sentiu corajosa, empoderada emocionalmente, que foi uma ocasião de bastante alegria, que você estava forte emocionalmente, tendo um posicionamento, tá? Um posicionamento oposto àquele que você sentiu lá na outra cena. Tipo assim, se você se sentiu triste, como você quer sentir agora? Posicionada, empoderada, gerenciadora de emoções. Então é algo assim. Que sentimento que você quer pôr no lugar daquele que você estava sentindo? O que você quer no lugar disso? Que sentimento? Coragem. Qual? Coragem. Sim. E essa coragem que você quer ter no lugar disso, qual foi o momento? Qual foi assim, internamente, tá? Não precisa falar. Imagina uma situação que você já passou, que você sentiu essa coragem, esse posicionamento de coragem, de desse sentimento. Observe algo que você já viveu isso. É real. Você já passou por isso, já sentiu isso. Na hora que você conseguir ter esse momento, você me avisa. Tá, consegui. Beleza. Essa cena que você conseguiu, é um filme ou é uma foto? Parece mais um filme. Um filme. Beleza. Esse filme, na hora que você está no ápice dessa coragem, imagina aí. Imagina que aconteceu.
Você está no ápice dessa coragem. Imagina o acontecimento. Você está de fora do acontecimento se vendo ou você está dentro do acontecimento? Eu tô de fora me vendo. Tá. E tá longe ou perto de você? Tá mais longe. Tá mais longe. Tudo Mais bem. Então, paralisa essa cena como se fosse uma foto agora no ápice do coragem. Conseguiu? Uhum. Ela tá colorida ou ela tá mais embaçada? Tá colorida. Tá. Então, coloque, por favor, uma moldura nessa foto. Pode ser do jeito que você quiser. Grossa, fina, importante que esteja nessa moldura. Agora você vai pegar essa moldura e vai trazer, porque ela está longe, né? Aí eu peço para trazer mais perto de você. Está conseguindo trazer mais perto de você? Uhum. Você está Tô. percebendo que essa alegria, essa coragem, você sentiu na hora que você estava trazendo perto de você, você sentiu aumentar essa coragem dentro de você? Parece que sim. Então põe ela longe, onde ela estava. Imagina a cena, você bem corajosa, empoderada, posicionada, gerenciadora da sua coragem. Agora imagina, traz ela para você. Você sentiu aumentar de novo? Sim. Isso. Então eu peço para você colocar do seu ladinho esquerdo agora. Você observa que você tem duas fotos agora, né? Do lado direito e do lado esquerdo. E do lado direito, você me falou que ela está colorida, tá? Do lado esquerdo, ela estava mais longe, colorida, mas você percebeu que trazendo mais perto, ela ficou mais forte, o colorido Sim. dela, mais nítido, porque ele está mais perto. Beleza? Tá. Agora, eu vou te pedir assim, ó, para você olhar as duas fotos, só que eu vou te conduzir, tá? Primeiro, eu quero que você olhe agora do seu lado direito, naquela cena triste, deprimida, tá? E olhando nessa cena colorida, agora você está enxergando ela descolorindo. Ela está perdendo a cor. Está conseguindo fazer isso? Uhum. Perdendo a cor. E aí, ela está perdendo a cor, e como se não bastasse, ela está embaçando, e você pega uma latinha de tinta que está aí perto de você, ainda joga nela, e ela ficou toda suja de tinta, e o que tinha dela ali, você está vendo o fundo da moldura, entende? Tá bom. Agora, olha do outro lado. Você está vendo agora a cor forte, colorida daquela coragem que você teve. Tá conseguindo ver? Tô. E ela tá muito intensa, essa cor. Tá nítida. Tá bem claro para você. Ela tá forte, muito forte. Aí você pega na sua mão as duas molduras agora, uma em cada mão. Do lado direito tá a embaçada, suja. Você nem tá conseguindo, tá em preto e branco e já tá desfazendo já. Do seu lado esquerdo tá essa linda, forte, corajosa, essa imagem poderosa, linda, maravilhosa. Aí vai chegando uma perto da outra, vai chegando. Na hora que chegar, você dá um tapa bem forte. Vai chegando, bate bem forte. Bateu? Uhum. Então vamos fazer mais uma vez. Vou fazer Tá. só mais uma vez e vou falar outra cena. Olha do seu lado direito, tá aquela cena triste, deprimida, tá colorida, né? Mas aí você olha do seu lado esquerdo, tá colorido também, mas é uma cena de coragem, empoderada, forte.
Aí você olha para o seu lado direito de novo, aquela foto triste, deprimida, ela está perdendo a cor, ela fica preto e branco, ela vai se desfazendo. Você vai conseguindo ver o fundo da moldura é preto ou branco? É meio marronzado, mas agora já ficou mais preto. Aí você está vendo esse mais preto, porque já está desfazendo aquela imagem. Para completar ainda, alguém joga uma tinta naquela imagem que você está ali segurando, e ali fica toda suja de tinta, você já não está enxergando mais nada nessa imagem. Do outro lado esquerdo, veja aquela imagem poderosa, imagem linda, corajosa, você está linda, leve, plena, maravilhosa, você está se sentindo gerenciadora das emoções, você tem essa coragem, ela está aí dentro de você. Vai chegando as duas mãos e a imagem toda desfeita vai se aproximando daquela imagem toda poderosa. Na hora que você encontra as duas, bate palma. Muito bem. Aquela imagem desfeita, feia, suja, que você já está vendo o fundo preto. Agora olha ela, essa moldura, você solta ela, ela vai longe. Você está enxergando ela bem longe, bem lá para frente. Ela está se tornando pequenininha. Você quase não está enxergando mais. E agora ela é só um pontinho e ela foi embora. Agora olha aí essa que ficou do lado esquerdo, pega ela firme na mão, coloca aí na sua frente. Ela é uma imagem poderosa, de coragem. Pega e aproxima mais de você. Sentiu essa coragem aumentar? Uhum. Afasta ela um pouquinho, coloca aí na sua frente, porque você vai, com toda a sua emoção, ver essa cena, essa cena poderosa, corajosa, e na hora que você estiver sentindo o máximo de coragem dessa cena, na hora que você vai vendo que está no clímax, você vai fazer o sinal, um pouco antes de tornar o clímax. Você faz um sinal seu para você, é seu esse sinal. E toda vez lá fora que surgir algum gatilho, qualquer gatilho, que precisar dessa coragem, você vai fazer esse sinal e vai resgatar toda essa coragem que está dentro de você. Então imagina essa cena dessa coragem, imagina essa cena, como que você está nesse lugar, como está seu cabelo, como você está. Usa todos os seus sentidos nesse momento. Use no cenário, use sua visão, enxergue aí o que está acontecendo. Entre em você. Agora você está dentro de você mesma, lá dentro do cenário. Você está lá dentro. Olha ao redor agora. Olha ao redor você sentindo essa coragem maravilhosa, linda, leve e plena. Sinta o cheiro do lugar. Escute o lugar. O que você está escutando ali naquele lugar? Passe, pegue sua roupa, sinta ela, use o tato, né? Use o sinestésico, que é seus sentimentos mais profundos. Sinta essa coragem, faça o sinal agora, um sinal que é só seu. E sinta plenamente essa coragem, o máximo dessa coragem que você está nessa cena. Ai, respira bem fundo, sinta o clímax, sinta a sua presença nesse lugar. Conseguiu sentir? Sim. Agora vai relaxando, pode ir relaxando, continua a sua respiração, respira profundamente, fica bem tranquila, permita seu corpo relaxar, solte suas mandíbulas, solte seus ombros,
Sinta seu chão agora com os pés, se possível. Relaxe os braços. Conseguiu relaxar? Conseguindo. Então, eu vou fazer uma contagem só para você ir relaxando. E quando eu terminar a contagem, eu vou contar de 5 a um. Quando eu disser um, aí você abre os olhos lentamente para não dar um choque, né? Só para você relaxar. 5, 4, 3, 2, 1. Pode abrir os olhos. O que que você me diz, Letícia? Como é que foi o exercício? Como que você está sentindo agora? Corajosa. Uhum. Por que que é bom saber disso, né? Por que que é bom ter feito isso? Porque você não foi buscar essa coragem no mercado. Você não comprou essa coragem, você resgatou, você acordou algo que está aí dentro de você. Porque se você sentiu, é porque você já sentiu em algum momento. Você apenas resgatou e sentiu de novo. Só isso que aconteceu, né? Mostrando que você sim é capaz de ter essa coragem. Então, qualquer coisa que acontecer lá fora, você vai fazer um atalho, né? Você vai fazer o seu sinal. E aí você vai resgatar aquilo. É incrível, né? Pena que é só um Faz o treinamento que a sinal, aí gente já, esse atalho já resgata. vem na mente a coragem, por É exemplo. científico isso, é neurociência, né? Neurociência do comportamento. Por quê? Porque você nada mais fez do que treinar o cérebro. Você treinou. E o cérebro, ele não tem a capacidade de entender se é real ou se é imaginário. Por isso que quando você imagina alguma coisa, vai dar errado, ou então tudo que você pensa, você sente tudo como se, o cérebro pensa Sim, como se fosse já. Por isso que existe a frase, não atravesse a ponte sem chegar nela, porque às vezes nem tem ponte. Porque você resgata também, mas você resgata os sentimentos negativos. Porque é. você já fez também alguma coisa parecida, deu errado, e você resgata o errado e já projeta o futuro errado. É o mesmo processo, só que agora você vai criar uma realidade diferente. Você vai quebrar aquele ciclo, porque você não quer, você fala, eu não quero isso para mim, eu quero uma coisa diferente. Então você vai, desculpa, resgatar algo diferente daquilo Uhum. que você precisa. Você não precisa de medo, depressão, tristeza, você precisa de coragem. Então você Sim. usa o mesmo processo resgatando algo corajoso. Agora eu quero mostrar um detalhe que aconteceu dentro da visualização. Você percebeu que a moldura, quando eu te falei do ruim, estava perto ou longe? Do ruim, tava mais perto. Segura aí, segura aí, porque eu te perguntei, ó, tá muito perto ou longe? Você falou perto. Foi isso que você me respondeu aí. Quando eu perguntei da imagem boa, você lembra o que que você me respondeu? Tava mais longe. Exatamente, porque a tendência do ser humano, porque a tendência é má, né? Desde a gente, por causa da imperfeição, é má desde a mocidade. Então, a tendência para as coisas negativas é maior. Então, ele estava mais perto. E quanto mais perto, mais o sentimento forte. Lembra que quando você trouxe o outro, você sentiu mais coragem? Sim. Então, o exercício fez o quê? Jogou longe aquele negativo, trouxe mais para perto, predominou aquele positivo, se resgatou coragem, colocou um sinal lá fora, você vai resgatar aquilo. Simples, assim. Sempre que eu quiser sentir coragem em alguma situação, eu faço uso o atalho. Assim como qualquer outro sentimento, você resgata o que você já viveu. Ah, agora eu não quero coragem, eu quero tranquilidade, eu quero dormir, eu quero calma.
Eu quero resgatar algo que me traga tranquilidade. É a mesma coisa. E aí a gente pensa primeiro, depois faz o sinal, ou faz o sinal ao mesmo tempo que pensa? Ao mesmo tempo, Ah, ali da. Por quê? Para que é o sinal? É para pegar o ponto alto. tá, Por isso que o sinal ele tem que ser no ponto alto. Então ele vai ser junto, né? Com o que você estiver pensando, meditando. Aí ele vai somar, ele vai resgatar como que fosse uma foto, né? Daquilo que você passou. E na hora, em vez de você olhar a foto, você faz o sinal. É como se, lembrasse. Aí a mente, ela resgata. E como ela não sabe o que é real e imaginário, ela fala, foi real, né? Então agora eu quero que seja real aqui também, que é em outras situações parecidas. É como se a mente alguma. dissesse, alguma situação parecida que causa tristeza, ou Tá. quando o pensamento negativo vier por causa de algum gatilho, ele vai vir de novo. Aí quando você fizer o sinal, é como se a mente dissesse assim, ó, mas isso aí eu já sei lidar com isso. É o treinamento. Por isso que é treinamento emocional. É como se dissesse, Entendi. isso aí eu já sei fazer. A Aí gente ela meio que vai. engana o cérebro. Engana como se já tivesse fazendo. Aham. Aí, como ela fica treinada, aí já age de acordo com o que treinou. Aí, agindo de acordo com o que treinou, várias vezes, fazendo várias vezes o exercício, vai tornar um hábito, que é o que já aconteceu comigo. Então, eu logo resgato e já resgato aquele gerenciamento. E aí, por exemplo, esse sinal que eu fiz é para ter mais coragem. Mas, por exemplo, se eu quero ter mais tranquilidade, é o mesmo sinal? Boa pergunta. Ou... Aí é sinal diferente. Ah, tá. Para cada sentimento, vamos dizer, é um sinal diferente. Para você dar clareza para a mente. Tá. Quanto mais clareza dar, mais capacidade ela tem para fazer, resgatar o que é o correto. Tá. Então, por exemplo, eu tenho um pouco de ansiedade. Eu posso fazer o mesmo exercício, alguma situação que eu estava mais ansiosa e uma situação que eu consegui manter a calma e fazer o sinal, mais ou menos a mesma coisa que você fez. Sim, você entendeu bem. Gente, e olha só, são inúmeros, inúmeros exercícios. Por isso que eu convido vocês que estiveram presentes, tanto aqui presencial, quanto vão assistir depois, eu convido vocês a estarem em outros treinamentos. Por quê? Porque cada treinamento você vai aprender algo diferente. Quem tem atendimento individual também, são dados, né? Psicoeducação, exercícios. E você que está assistindo em grupo, continue fazendo isso, que você vai somar, caminhando para esse gerenciamento de emoções tão precioso, tão valioso que a gente precisa, tá? Então, agora, para encerrar, eu gostaria, visto que está só a Letícia aqui, eu quero um depoimento assim, que fez valer a pena você tirar esse período aqui para estar nesse treinamento em grupo, que você olhando, você diz assim, puxa, valeu a pena. Por quê que valeu a pena? Ah, é porque falar com você é sempre uma aula, né? Então, Obrigada. assim, parece que dá uma clareza mesmo. A gente consegue, lógico, né, que não consegue entender completamente, porque você estudou muito para saber tudo que você sabe, mas você consegue passar de uma forma fácil da gente que é leigo entender. E aí dá uma clareza para o cérebro da gente. Isso. E eu costumo dizer que tudo que a gente vê é impossível desver, né? Porque quando der um gatilho, você vai lembrar disso, você vai fazer o sinal, você vai resgatar aquela qualidade que você precisa. E para mim também foi muito bom estar aqui com vocês. Amei. Vai para o meu Diário da Gratidão, porque em outro treinamento eu explico sobre o Diário da Gratidão. Mas saiba que esse Diário da Gratidão é algo que a gente preza muito, que a gente é muito agradecida. E foi isso que significou esse treinamento aqui para mim. Espero que tenha também somado para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus.
Um abraço para vocês Obrigada, e Raquel. eu agradeço a confiança. Então, tchau para vocês.